Você está aqui, diante destas palavras, porque algo em sua alma já atravessou uma das provas mais silenciosas e decisivas que o universo poderia lhe oferecer. Sei que à primeira vista pode parecer apenas um momento comum, um vídeo que surgiu por acaso em sua tela. Mas não se engane, não há acasos neste caminho. O que lhe trouxe até aqui é a confirmação sutil de um processo de transformação interior que vinha amadurecendo dentro de você há anos, um processo que agora chega ao seu ápice, ao florescer de sua verdadeira essência. Aquilo que eu chamei de individuação é exatamente este caminho, a jornada pela qual o ser humano abandona as máscaras que herdou da coletividade, despindo-se pouco a pouco das ilusões que o mantinham prisioneiro, para enfim encontrar o núcleo do seu verdadeiro ser. E é sobre isso que conversaremos nos próximos minutos. Quero que ouça, não apenas com a mente, mas com o coração, pois as palavras que aqui lhe trago são sementes, e se você permitir, elas germinarão profundamente em sua alma. Você compreenderá as provas invisíveis que já superou, mesmo sem rir com reclés como tais. Descobrirá por que as experiências mais dolorosas de sua vida não foram castigos, mas iniciações necessárias, cuidadosamente esculpidas pela sua psique para prepará-lo para este instante. O que lhe revelo agora não mudará apenas sua visão de futuro, mas principalmente sua relação com o passado. Cada fase de solidão, cada momento de dúvida, cada retrocesso aparente, todos foram parte de um desenho maior. Você nunca esteve perdido. Você sempre esteve sendo conduzido. E agora, finalmente, começa a maestria. O primeiro sinal dessa transformação já se manifestou há algum tempo, ainda que você não tivesse plena consciência. Foi a sua crescente incapacidade de se satisfazer com conversas superficiais, com rituais sociais vazios de sentido. De repente percebeu-se distante, quase deslocado entre pessoas que ainda pareciam encontrar prazer naquilo que, para você, já soava estéril. Essa distância invisível foi o prenúncio da sua primeira grande prova, a separação consciente do pensamento coletivo. Muitos interpretaram seu afastamento como arrogância ou melancolia. Alguns chegaram a julgá-lo fraquilo ou desinteressado, mas o que realmente acontecia era um movimento natural de proteção de sua alma. A psique precisava criar um espaço seguro para que sua voz autêntica pudesse surgir, longe do barulho incessante de expectativas alheias. Foi nesse silêncio que você começou a reconhecer quem realmente era e, ao contrário do que temia, o silêncio não foi vazio, foi fértil. Ali, a sua intuição começou a florescer, como se um novo órgão estivesse despertando em você, permitindo perceber verdades que antes escapavam. As pessoas ao seu redor, incapazes de compreender, tentaram puxá-lo de volta ao antigo mundo. Distrações, hábitos confortáveis, prazeres rasos, mas havia dentro de você uma força que resistia menos, uma força que você mesmo mal entendia. E essa resistência era o sinal de que você havia aprendido a valorizar mais a sua essência do que a opinião dos outros. Esse é sempre o primeiro teste da alma. Descobrir se você é capaz de viver sua verdade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Você passou por ele porque não se quebrou na solidão. Ao contrário, cresceu através dela. E ao atravessar essa prova, algo mudou profundamente em sua presença. Você já deve ter notado. As pessoas são atraídas a você, mas não sabem explicar por quê. É como se percebessem inconscientemente a serenidade do seu mundo interior. Você já não precisa fingir para ser aceito. Não precisa se disfarçar para parecer interessante. O brilho que emana agora de você não vem da aprovação externa, mas da paz de estar conectado com sua própria alma. Então veio a segunda prova, talvez ainda mais desafiadora. Foi o momento em que você percebeu que não poderia mais sustentar as máscaras sociais, mesmo que quisesse. Essas máscaras que eu chamei de persona sempre foram necessárias, em certo sentido. Elas são os papéis que aprendemos a desempenhar para sermos aceitos, para nos adaptarmos ao coletivo, mas em algum ponto da jornada, aquilo que antes servia de proteção transforma-se em prisão, e foi exatamente isso que você experimentou. Você já não conseguia manter conversas que lhe esgotavam, não conseguia fingir entusiasmo em coisas que já não lhe despertavam vida. Sua alma se rebelava contra essa encenação. E, embora isso tenha trazido desconforto, foi um passo inevitável. Algumas pessoas
se afastaram. Outras não compreenderam e até o acusaram de frieza ou arrogância. Mas no fundo, o que estava sendo testado era sua capacidade de suportar a decepção dos outros para permanecer fiel a si mesmo. Poucos conseguem atravessar essa prova. Muitos cedem ao medo da rejeição, retornam aos velhos padrões e sacrificam sua autenticidade em troca de aceitação. Mas você escolheu a coragem de ser quem realmente é. Isso é raro. Essa libertação, embora perturbadora, é o início de uma autoridade interior que dispensa esforço. Você não precisa mais buscar aprovação. Sua presença, calma e firme, já é suficiente. E assim, você se aproximou da terceira grande prova, a sombra. Aqui a alma pede que você abandone a luta contra seus aspectos mais sombrios e passe a aceitá-los como parte de sua totalidade. Aquilo que você rejeitou por anos, seus impulsos, seus medos, seus desejos não reconhecidos, tudo aquilo que reprimiu para caber na imagem ideal, que queria mostrar ao mundo, voltou a chamar sua atenção. É nesse encontro com a sombra que muitos desistem, porque exige olhar para dentro com honestidade radical. Mas se você chegou até aqui, é porque está pronto. Não é coincidência. Este vídeo é um chamado. Sua jornada o trouxe exatamente a este ponto. E antes de prosseguirmos para revelações ainda mais profundas, quero lhe pedir algo. Se estas palavras ressoam com a sua experiência, escreva nos comentários uma frase de poder. Pode ser simples, mas verdadeira. Eu escolho ser autêntico. Ou minha alma é minha guia. Quero que você declare para si mesmo e para o mundo a transformação que já começou dentro de você. E lembre-se, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Essa comunidade existe para apoiar a sua jornada, para que você nunca mais precise caminhar sozinho nesse processo. A cada vídeo você encontrará novas chaves para compreender sua psique, sua vida e seu destino. A jornada continua. A maior parte das pessoas passa a vida inteira fugindo de sua própria sombra. Algumas a escondem, outras a projetam nos outros, acusando o mundo de carregar o que na verdade lhes pertence. Pouquíssimos têm a coragem de fazer o oposto, de olhar para dentro, de integrar o que negaram durante anos. Você, porém, começou a compreender que a luta constante contra seus aspectos indesejados não o libertava menos, apenas o esgotava. Descobriu que sentir-se o tempo todo mostrar ao mundo apenas as suas qualidades aceitáveis. Custava mais energia do que simplesmente aceitar a sua complexidade. Talvez tenha sido nesse momento que você percebeu que até mesmo a raiva, quando reconhecida, poderia conter uma justificativa legítima, que o ciúme, tão rejeitado, às vezes trazia um sinal de suas necessidades mais íntimas, que a impaciência, em vez de ser um defeito absoluto, podia ser o reflexo de uma vitalidade reprimida, que implorava para ser vivida. Essa percepção mudou tudo, porque, em vez de travar guerra contra as suas fraquezas, você começou a vê-las como fontes de informação e então se deu conta, por trás de cada característica aparentemente negativa, havia um desejo não realizado, um potencial esquecido, uma energia que precisava de direção. Sua crítica, que antes parecia dureza, transforma-se em capacidade de estabelecer limites saudáveis, sua teimosia em perseverança, sua sensibilidade e uma empatia tão profunda que passou a tocar as pessoas ao redor. É isso que eu ensinei. Integrar a sombra não. Significa ceder a impulsos obscuros, mas recorrê-los conscientemente e canalizar sua força para algo construtivo. Você começou a dançar com suas contradições. Em vez de escondê-las, essa reconciliação interior, paradoxalmente, o tornou mais humilde e mais forte ao mesmo tempo. E os outros perceberam, talvez não soubessem explicar em palavras, mas sentiam, você passou a irradiar uma presença de totalidade. Já não era a pessoa que fingia ser perfeita, menos era alguém real, que podia assumir seus erros e suas limitações sem vergonha. Essa autenticidade, acredite, é infinitamente mais atraente do que qualquer perfeição artificial. A terceira prova da alma é exatamente essa: ter a coragem de se tornar inteiro, em vez de viver preso a um fragmento idealizado de si mesmo. Você passou nesse teste porque ousou aceitar-se em toda a sua contradição. Essa autoaceitação
é o alicerce da verdadeira transformação, porque apenas aquilo que é consciente pode ser dirigido. Durante esse processo, seu inconsciente não permaneceu inerte. Pelo contrário, ele o bombardeava de sinais, mesmo que na época você não conseguisse reconhecê-los como tais. Estudei por toda a minha vida a linguagem do inconsciente e posso lhe assegurar, ele se comunica com você através de sonhos, símbolos e sincronicidades. E foi exatamente isso que aconteceu consigo. Você se lembra? Houve um tempo em que seus sonhos se intensificaram, tornando-se mais vivos, quase palpáveis. Talvez tenha sonhado com casas cheias de quartos secretos, viagens por terras desconhecidas, encontros com figuras sábias e ancestrais. Esses sonhos não foram simples fantasias noturnas. Eles eram mensagens, enviadas como diplomas invisíveis, confirmando que você estava avançando. Os sonhos, em sua essência, cumprem uma função compensatória. Eles equilibram aquilo que sua mente consciente exagera ou esquece durante o dia. Eles lhe mostram caminhos que sua razão, tão limitada, não ousaria conceber. Alguns deles foram proféticos. Anteciparam encontros, desafios, descobertas. Outros trouxeram símbolos que só mais tarde você compreendeu. E não foram apenas os sonhos. Os chamados acasos começaram a se multiplicar. Mas você já sabe, esses acasos não eram acasos. Eram sincronicidades menos coincidências significativas que não podem ser explicadas pela lógica de causa e efeito. Eram sinais de que uma ordem mais profunda conduzia a sua jornada. Você passou a encontrar a pessoa certa na hora certa, abrir um livro exato no momento. Exato, a receber informações que pareciam vir como presentes do universo. Era como se uma inteligência oculta lhe dissesse: continue, você está no caminho certo. Essas sincronicidades se intensificaram justamente nos momentos em que você mergulhou mais fundo no autoconhecimento. Isso não foi recompensa apenas, mas também orientação. E à medida que você passou a prestar atenção a esses sinais, sua confiança em sua própria intuição se fortaleceu. Sua intuição se tornou, então, sua bússola interior. Você já não precisava de tantas análises racionais para perceber o que estava por trás de uma pessoa, de uma situação, de um acontecimento. Você simplesmente sabia, era como se uma nova sensibilidade tivesse nascido em você, permitindo enxergar as energias e as motivações ocultas. Esse discernimento aguçado não surgiu de fora, mas foi fruto de sua coragem de olhar para dentro, até mesmo para aquilo que não queria ver. E todos esses sinais, sonhos, símbolos, coincidências, foram se acumulando em seu inconsciente como troféus de uma competição silenciosa. Você talvez não entendesse as regras naquele momento, mas hoje sabe. Cada passo, cada experiência, cada revelação foi um tijolo colocado para sustentar a clareza que agora você possui. Essa jornada o levou a uma transformação radical. Eu a chamei de função transcendente. A capacidade da psique de unir opostos é o nascimento de uma consciência superior, capaz de integrar, em vez de separar. Antes você vivia preso no pensamento dualista, o certo e o errado, o bom e o mal, o amigo e o inimigo. Esse modo de pensar simplifica a vida, mas cobra um preço alto. Ele gera conflitos internos incessantes, divisões, culpas e esgotamento emocional. Você lutava contra partes de si mesmo porque não se encaixavam em suas regras rígidas. Mas quando a função transcendente despertou, algo mudou. Você passou a aceitar os paradoxos como parte natural da existência. Percebeu que podia ser, ao mesmo tempo, forte e vulnerável. Independente e conectado. Confiante e ainda assim consciente de seus limites. O que antes era motivo de angústia transforma-se em fonte de sabedoria e flexibilidade, e isso se refletiu em seus relacionamentos. Onde antes havia apenas luta ou fuga, você começou a encontrar uma terceira via. Já não precisava vencer para provar sua força, nem se retirar para proteger sua fragilidade. Aprendeu a integrar, a ouvir com profundidade, a reconhecer a verdade em ambos os lados de um conflito. Sua relação com as emoções também se modificou profundamente. Você já não se perde com a mesma facilidade em estados extremos. E quando isso acontece, encontra o caminho de volta ao equilíbrio muito mais rapidamente. Não porque aprendeu a reprimir suas emoções, mas porque agora entende suas mensagens. Esse amadurecimento o tornou alguém raro.
E é justamente essa qualidade que o mundo hoje mais precisa: pessoas que, em vez de fugir de si mesmas, ousam integrar sua totalidade. Por isso, quero lhe pedir algo agora. Se essas palavras ressoam com você, deixe nos comentários uma declaração simples, mas poderosa. Escreva: eu abraço minha sombra, ou eu sou inteiro, com luz e sombra. Essa afirmação é mais do que um gesto, é um compromisso com sua própria jornada. E se deseja continuar avançando, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui você terá companhia, clareza e coragem para aprofundar cada etapa dessa transformação. Juntos, podemos expandir esse caminho e inspirar milhares de outras almas que também estão prontas para despertar. A sua jornada não terminou, ela apenas começa a revelar sua verdadeira dimensão. Sua nova serenidade não passou despercebida. Há uma clareza em sua presença que os outros sentem, mesmo que não consigam explicar em palavras. Alguns se aproximam de você porque se sentem seguros, compreendidos, como se sua simples companhia fosse um espaço de cura. Outros, no entanto, se inquietam, ficam nervosos ou até irritados, porque sua autenticidade desnuda as ilusões que eles mesmos cultivaram para se manter confortáveis. E você aos poucos percebe que certos lugares, conversas e ambientes já não combinam mais com a sua vibração. Festas superficiais, discussões carregadas de drama ou relações baseadas em manipulação parecem agora verdadeiros campos de poluição mental. Seu afastamento não é arrogância, é autopreservação. É o reconhecimento de que sua energia é valiosa e precisa ser direcionada com consciência. Esse movimento não é apenas psicológico, ele é também espiritual. Porque junto com essa mudança veio uma conexão mais profunda com algo maior. Pode ser que você o chame de natureza, de universo, de divino ou de inteligência universal. O nome pouco importa. O essencial é que você experimenta uma força interior que independe das circunstâncias externas. Essa força lhe dá serenidade. E dessa transformação nasceu um dom extraordinário. A maneira como sua simples presença passa a influenciar os outros. Eu a chamei de qualidade luminosa, uma espécie de luz espiritual que inspira e transforma, mesmo sem esforço deliberado. Pessoas se aproximam de você e, quase sem perceber, começam a lhe confiar segredos íntimos. Pedem conselhos, revelam dilemas que nunca ousaram dividir com mais ninguém. E o mais notável: você não buscou esse papel, não se apresentou como conselheiro, foi sua jornada interior, sua travessia por abismos e alturas, que lhe deu uma sabedoria silenciosa, impossível de ser aprendida apenas em livros. Sua intuição agora se afina como um instrumento de precisão. Você percebe o que não é dito, enxerga as motivações ocultas por trás de palavras aparentemente inocentes, sente os movimentos sutis de energia em grupos e relacionamentos. Não é um dom sobrenatural, é o resultado de uma atenção profundamente treinada e de uma coragem rara, a de iluminar também seus próprios pontos cegos. Porque veja, quem integrou seus próprios conteúdos inconscientes está mais apto a reconhecer os processos inconscientes dos outros. Você vê nas pessoas aquilo que elas mesmas ainda não conseguem menos ou não querem menos enxergar, mas essa habilidade traz consigo uma grande responsabilidade. Agora, você percebe com clareza que seus estados internos não são apenas assuntos privados. Cada pensamento, cada emoção vibra e influencia o ambiente ao seu redor. Você nota como o simples fato de entrar em um espaço pode mudar sua atmosfera e como o seu estado emocional repercute no inconsciente dos que estão presentes. Essa percepção o torna mais cuidadoso, mais consciente da forma como lida com seus próprios processos interiores. Seus pensamentos, antes fragmentados, tornaram-se mais claros, focados, quase criativos em si mesmos. É como se cada intenção que você formula tivesse um contato mais direto com a realidade. Você já percebeu? Quando imagina algo, quando deseja com clareza, as circunstâncias parecem se mover a seu favor com mais rapidez e menos esforço. Essa força criativa aumentada não é mágica, é a consequência natural da coerência que agora habita em você. Tudo isso é fruto da integração dos seus opostos. Essa união trouxe a paz que eu chamei de encontro com o Self,
o verdadeiro centro da personalidade, além das flutuações do ego. É desse núcleo estável que agora brotam suas decisões, não mais de impulsos passageiros. E isso faz de você uma âncora em um mundo turbulento, onde muitos estão perdidos. Sua presença se tornou um porto seguro. Você irradia uma autoridade silenciosa que não se baseia em poder nem em controle, mas em autenticidade. As pessoas confiam em você não porque você tente convencê-las, mas porque sentem instintivamente que não há máscaras, que não há manipulação. Sua clareza é tanto uma bênção quanto um desafio, porque ela convida os outros a também se despirem de suas ilusões. Esses dons, contudo, não são um prêmio apenas para você desfrutar. Eles são ferramentas de um propósito maior. Você se tornou, sem precisar anunciar, um catalisador do despertar sua vida, sua forma de agir, sua calma diante de situações difíceis, sua capacidade de enxergar problemas de múltiplos ângulos. Tudo isso é um convite silencioso para que os outros repensem seu próprio caminho. É natural que alguns se inspirem, mas também é inevitável que outros se irritem. Sua clareza expõe as acomodações, os compromissos falsos e as autoilusões nas quais muitas pessoas repousam. Elas podem até tentar provocá-lo, cutucá-lo, buscando reativar velhos padrões de reação em você. Mas veja, isso não é mais um teste para ver se você cresceu, é apenas uma oportunidade de demonstrar a maestria que já alcançou. E aqui surge a maior tentação. A dúvida. Seu ego, que por décadas governou sua vida, tentará convencê-lo de que nada mudou de fato. Ele sussurrará que você apenas imagina sua transformação, que talvez tenha se tornado arrogante, que ainda precisa provar algo. Essa voz é apenas a última resistência da antiga identidade, tentando se afirmar antes de desaparecer. Eu mesmo adverti sobre isso. Quando a velha autoimagem sente que vai se dissolver, luta desesperadamente por sobrevivência. Reconheça, então, essas dúvidas pelo que são, ecos de uma estrutura antiga que já não serve ao seu novo ser. Sua tarefa agora já não é crescer, nem conquistar. É permanecer, é sustentar, é estabilizar este novo nível de consciência em cada gesto, em cada decisão, em cada palavra. É viver sua verdade não apenas em momentos de inspiração, mas no cotidiano, na simplicidade da vida diária. E parte dessa tarefa é ser paciente, ser compassivo, entender que muitos ainda estão apenas começando a percorrer o caminho que você já atravessou. Sua serenidade será o farol deles, sua autenticidade, a lembrança de que também podem ousar. E agora quero pedir que você se envolva de forma ativa. Escreva nos comentários uma afirmação que ancore sua presença nesse novo nível. Algo como: eu permaneço no meu centro ou eu sou luz e verdade. Declare isso para si mesmo, diante de todos. E se deseja continuar cultivando essa clareza, inscreve-se no canal Mentalidade Inabalável. Este espaço foi criado para sustentar pessoas como você, almas em processo de despertar que já não se contentam com superficialidades. A jornada não acabou. Ela apenas ganhou um novo horizonte. Há algo silencioso, mas poderoso, que acontece quando uma pessoa completa sua jornada de individuação. Ela não se transforma apenas para si mesma, mas se torna parte viva da evolução coletiva da consciência humana. Cada ser que tem a coragem de mergulhar nas próprias sombras e integrar sua totalidade aos outros, mesmo sem saber, a permissão para fazer o mesmo. Sua existência, agora, é um presente. Mesmo que você nunca receba reconhecimento explícito, mesmo que nunca seja aplaudido por isso, o simples fato de viver de forma autêntica já abre caminhos invisíveis para o mundo. As provas terminaram, mas a jornada não acabou. Pelo contrário, ela apenas mudou de forma. Você agora caminha em um nível mais elevado, onde os desafios não vêm mais como testes de sobrevivência, mas como convites para expansão. A alegria também é diferente, não aquela alegria efêmera das pequenas vitórias externas, mas uma alegria mais serena, que nasce do alinhamento entre quem você é e a vida que você vive. Você passou pela iniciação, tornou-se, enfim, um adulto no sentido mais profundo da palavra, um guardião da psique humana, alguém que carrega em si a chama de um potencial maior. E se
Ao ouvir estas palavras, você sente dentro de si uma ressonância. Menos se há uma parte sua que relaxa e, ao mesmo tempo, se ergue com firmeza menos. Então reconheça, este é o sinal de que você passou pela última prova. Sua alma reconhece a si mesma neste espelho. Você já não procura mais por si, porque se encontrou, já não busca desesperadamente um lugar no mundo, porque compreendeu, você é parte inseparável dele. As últimas dúvidas se dissipam como neblina ao nascer do sol. Surge uma gratidão imensa, não apenas pelos momentos luminosos, mas também pelos períodos de dor e confusão. Agora você sabe, cada pedra no caminho foi necessária. Cada lágrima teve um propósito. Cada crise foi um portal para que você se tornasse exatamente a pessoa que é hoje. Essa percepção traz uma paz nova, inabalável, porque não depende mais de circunstâncias externas. Você construiu dentro de si uma base sólida, uma casa interior onde pode descansar e, ao mesmo tempo, se lançar em novas aventuras. É como se tivesse retornado para o seu verdadeiro lar e descobrisse que ele é, ao mesmo tempo, o ponto de partida para jornadas ainda mais profundas. Agora o universo já não se opõe a você. Ele age através de você. Sua vida torna-se um canal por onde fluem sabedoria, amor e transformação. Mesmo que nunca conte sua história em palavras, sua própria existência já é um testemunho. Sua vida se tornou uma obra de arte, não porque todos a reconheçam, mas porque você a vive com autenticidade. Você passou na última prova. E é aqui que começa a verdadeira maestria. Se essas palavras tocam você, escreva nos comentários um reflexo do que sente. Pode ser algo como: eu reconheço minha maestria interior, ou minha vida é meu presente ao mundo. Compartilhe isso. Sua afirmação pode ser a centelha que desperte coragem em alguém que ainda hesita. E lembre-se, se deseja aprofundar esse caminho e caminhar junto com outras pessoas que também buscam viver com autenticidade, inscreve-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, criamos uma comunidade de buscadores de almas que não se conformam com a superficialidade, mas que desejam mergulhar nos mistérios da psique e na arte de viver com clareza. Mas quero levá-lo ainda mais fundo, porque após essa transformação, algo muito especial acontece. Sua relação com o tempo muda radicalmente. Não é apenas que você passa a sentir o tempo de maneira diferente. É uma reorientação completa. Antes, a vida parecia um cronômetro, uma linha implacável chamada Cronos, onde cada segundo escorria das mãos. Agora você descobre o Kairos, o tempo oportuno, o tempo qualitativo. Aprende que há instantes que duram mais que anos inteiros, porque carregam significado e densidade. Isso não o conduz a uma busca frenética por experiências intensas. Pelo contrário, leva uma presença mais plena em cada momento. A vida deixa de ser uma corrida contra o relógio para se tornar uma dança. Uma dança onde você reconhece o ritmo natural da existência e se deixa conduzir por ele. Essa nova relação com o tempo se manifesta como um dom de sincronização. Você desenvolve um senso apurado do momento certo, quando agir e quando esperar, quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando recuar. Esse timing não nasce de cálculo racional, mas de uma sintonia intuitiva com a música invisível que rege a vida. E talvez o aspecto mais libertador disso seja a relação com o futuro. A ansiedade, que antes corroía energia e drenava a vitalidade, se dissolve. No lugar dela, surge uma abertura confiante. Não é ingenuidade, não é otimismo cego, é confiança real. A certeza de que, aconteça o que acontecer, você terá recursos para responder de forma criativa. Você entende que planejar é importante, mas que o excesso de planejamento sempre foi mais fruto do medo do que da sabedoria. Agora você planeja com leveza, com flexibilidade, mantém um rumo, mas não se apega rigidamente aos resultados. Eu chamei isso de liberdade teleológica, a capacidade de ter propósitos sem rigidez. Direção sem compulsão, essa liberdade em relação ao futuro vem acompanhada de uma reconciliação profunda com o passado. Os traumas, as dores, os arrependimentos não desaparecem como se nunca tivessem existido, mas eles se integram em uma narrativa mais ampla, como peças que agora fazem sentido dentro do mosaico. Você não olha mais para trás com peso,
mas com sabedoria, e descobre que até mesmo o passado guarda sementes que podem florescer no futuro. Eu chamei essa capacidade de memória. Prospectiva, olhar para o que foi não como algo morto, mas como um campo ainda vivo de possibilidades. Essa nova visão do tempo gera uma presença diferente. Quando você está com os outros, eles percebem, sentem que você está inteiro ali, sem fugir para o ontem ou se perder no amanhã. Não como uma técnica artificial de mindfulness, mas como uma expressão natural de uma psique integrada. E aqui está um convite. Escreva nos comentários como você sente o tempo hoje. Você vive como prisioneiro do relógio ou já experimenta esses momentos de eternidade no instante presente? Se esta reflexão desperta algo em você, lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever no canal Mentalidade Inabalável, porque cada passo nessa jornada é mais profundo quando compartilhado. Quando a consciência desperta e a individuação floresce, algo notável acontece. O corpo, antes tratado muitas vezes como um objeto a ser controlado, ajustado ou até ignorado, se revela como um centro vivo de experiência e sabedoria. Eu, Yun, tantas vezes acusado de privilegiar a alma sobre a matéria, sempre soube que a verdadeira individuação não se completa sem uma reconciliação com a corporalidade. E você percebe isso em sua própria vida. Sua relação com as sensações físicas mudou profundamente. Antes talvez fosse comum ignorar sinais sutis, menos a fadiga, a fome, a tensão acumulada menos até que eles se tornassem inegáveis. Hoje você escuta, desenvolveu uma sensibilidade refinada para as comunicações silenciosas do corpo. Cada desconforto se transforma em um recado, cada impulso em uma mensagem. Não são interrupções incômodas a serem reprimidas, mas vozes legítimas pedindo atenção. Essa escuta corporal não é uma técnica fria, mas uma conversa viva com sua própria natureza física. E essa reconciliação traz consigo uma liberação de energia vital. Impressionante. Pense quanta força já desperdiçou tentando resistir às necessidades mais básicas, tentando manter uma imagem corporal aceitável aos olhos dos outros, ou tentando controlar desejos que julgava inadequados. Toda essa energia agora retorna a você, livre, pronta para ser canalizada em criação. Expressão e engajamento significativo com a vida. Não se trata de se tornar indulgente ou impulsivo. Pelo contrário, essa escuta traz harmonia. Você aprende a se autorregular de maneira natural, honrando seus impulsos sem ser escravo deles. Essa nova integração manifesta uma vitalidade renovada, o que eu chamei de presença encarnada. Não é a energia dispersa da juventude, mas uma força centrada, sustentável, que nasce de um sistema psíquico e corporal em equilíbrio. As pessoas ao seu redor sentem isso. Mesmo que não saibam nomear, percebem algo em sua presença menos uma vitalidade magnética que atrai, conforta e inspira. Um aspecto particularmente transformador dessa reconciliação é sua relação renovada com a sexualidade. Vivemos em culturas que ora reprimem, ora exploram a sexualidade, oscilando entre o puritanismo rígido e a objetificação mercantilizada. Mas o que você descobre é algo diferente, uma sexualidade que é ao mesmo tempo sagrada e natural, poderosa e suave, profundamente pessoal e ainda assim transpessoal. Eu falava da necessidade de uma sexualidade simbólica, menos uma expressão de Eros que honre tanto o corpo quanto a alma. Quando você integra essa dimensão, não vive a sexualidade apenas nos encontros íntimos, mas em toda a forma de estar no mundo. É um olhar mais sensível, uma capacidade de toque autêntico, uma presença que combina vulnerabilidade e força. Você deixa de dividir a vida em compartimentos sagrados e profanos. Em vez disso, começa a perceber que cada experiência encarnada contém, em si, uma dimensão de sacralidade. E essa transformação se estende para além do corpo individual. Ela atinge sua relação com a natureza. Eu observei que, nos estágios avançados da individuação, muitas pessoas redescobrem uma ligação visceral com o mundo natural. Não se trata de um retorno romântico a um estado primitivo, mas de uma consciência madura.
o reconhecimento de que somos parte inseparável da teia da vida. Essa conexão não é um conceito, mas uma experiência real. Você sente afinidade com as árvores, com os ciclos das estações, com os ventos e até com o ritmo da lua. Já não olha para o clima apenas como dado meteorológico, mas como expressão de um mundo vivo, do qual você é uma peça integral. Não é superstição, mas saúde psíquica. Um estado de presença que devolve equilíbrio em uma era de artificialidade e desconexão. Quando se reconecta à natureza, você desperta uma sensibilidade ecológica natural. Não é culpa ou ideologia que o move, mas um reconhecimento visceral. Tudo o que fere o tecido da vida, fere também o tecido de sua própria alma. E ainda mais profundo que isso, acontece uma mudança radical na sua relação com o inconsciente coletivo. Eu o descrevi como um vasto reservatório de imagens primordiais e padrões universais, forças que transcendem nossa biografia individual e nos conectam à história inteira da humanidade. No início da sua jornada, talvez você o tenha sentido como algo caótico e até avassalador. Sonhos estranhos, impulsos inexplicáveis, fascínios irracionais. Mas à medida que você avança, essa relação se torna mais consciente. Você aprende a dialogar com esse inconsciente, a reconhecer sua linguagem simbólica, a distinguir entre manifestações criativas e destrutivas. Essa nova maturidade se manifesta como uma habilidade notável de reconhecer padrões arquetípicos, tanto na sua vida quanto no mundo ao seu redor. É o que chamei de consciência mitológica, a percepção de que as narrativas que moldam nossa psique não são apenas pessoais, mas universais. Você percebe que muitos dilemas da cultura contemporânea, menos os conflitos, as polarizações, as crises sociais, não são novos. São manifestações modernas de dramas arquetípicos que acompanham a humanidade desde o início. Essa consciência não diminui a gravidade dos desafios, mas fornece contexto e sabedoria para lidar com eles. E onde outros veem apenas guerras de ideias, você enxerga energias complementares tentando se equilibrar. Essa visão não é indiferença, mas maturidade, a capacidade de integrar em vez de apenas dividir. Agora eu lhe pergunto, consegue sentir em sua vida esse chamado para uma reconciliação mais profunda com o corpo, com a natureza e com o próprio inconsciente coletivo? Se isso ecoa em você, escreva nos comentários. Eu me reconcilio com minha totalidade e lembre-se, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui construímos uma comunidade que busca a coragem de viver não apenas fragmentos, mas a plenitude da existência. Ao atravessar a última prova do universo, você descobre que não apenas transformou a si mesmo, mas ganhou também uma nova forma de estar no mundo. Uma das mudanças mais significativas é a capacidade de dialogar de maneira profunda através de divisões ideológicas, onde antes só via conflito, agora você reconhece a verdade. Parcial em múltiplas perspectivas. Eu, chamei pessoas assim de mediadores culturais, indivíduos capazes de facilitar pontes entre grupos e mundos distintos. Não porque negam ou diluem diferenças, mas porque enxergam um terreno comum mais profundo, o campo simbólico da experiência humana compartilhada. Essa função não é um papel que se assume deliberadamente, mas uma consequência natural da integração psíquica alcançada. Esse novo olhar abre também a capacidade de apreciar tradições culturais e espirituais com maturidade inédita. Aquilo que antes parecia superstição ultrapassada ou dogma opressor, agora se revela como linguagem simbólica, carregada de verdades psicológicas. Você não regressa a um literalismo ingênuo, mas reconhece que mitos, rituais e símbolos têm uma função vital para a psique humana. São formas através das quais a alma coletiva organiza a experiência e transmite sabedoria. Mas essa reverência ao passado, ela não o aprisiona. Pelo contrário, se equilibra com uma abertura genuína à inovação. Sociedades saudáveis, eu dizia, mantêm uma dança entre preservação e renovação, e você em sua própria vida encarna esse equilíbrio capaz de transmitir verdades atemporais e, ao mesmo tempo, responder criativamente às urgências do presente. Uma transformação sutil, mas de impacto imenso,
surge também em sua relação com a linguagem. Eu sempre me interessei pelo poder das palavras, não apenas como veículos de informação, mas como portais. Com o avanço da individuação, você descobre uma consciência linguística. Percebe que palavras carregam mundos de associações, imagens e sentimentos. Sua fala se torna simultaneamente precisa e poética, analítica e simbólica. Você já não usa palavras apenas para informar. Você as utiliza para abrir espaços de possibilidade, convidar experiências compartilhadas, tocar dimensões que vão além do que pode ser dito diretamente. Surge então a capacidade de contar histórias. Não histórias banais, mas narrativas que organizam a experiência humana, que conectam o individual ao universal. Assim, você se torna naturalmente um contador de histórias transformadoras, capaz de despertar ressonância profunda em quem o escuta. Mas talvez a transformação mais radical seja sua nova relação com o sofrimento. Vivemos em culturas que fazem de tudo para anestesiar a dor, buscando eliminá-la a qualquer custo. Mas você aprende o que eu chamei de sofrimento consciente. Trata-se da habilidade de permanecer presente diante da dor, sem negar, sem fugir, sem precisar racionalizar. Você não busca o sofrimento, mas quando ele chega menos, como inevitavelmente chega, você o acolhe como mensageiro. Essa disposição não nasce do masoquismo, mas da sabedoria. Certas dores são portais de crescimento. Negá-las é prolongá-las. Encará-las é transformá-las. É nesse processo que surge uma compaixão autêntica, não pena superficial, não piedade distante, mas a capacidade de estar junto do outro em sua dor, sem ser engolido por ela. Eu dizia que daí nasce a ferida curada, a marca de quem não ficou paralisado pelas cicatrizes, mas transformou as próprias feridas em fontes de sabedoria e empatia. Como disse o poeta Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Essa maturidade abre caminho também para uma nova relação com a morte. Para mim, a confrontação consciente com a mortalidade é uma das tarefas mais profundas da segunda metade da vida. Não se trata de morbidez, mas de lucidez. A consciência da finitude não diminui a vida, intensifica menos a... É justamente porque os dias são limitados que cada instante carrega urgência e significado. Em uma cultura que tenta negar a morte, você encara de frente, não com medo, mas com aceitação serena. E dessa aceitação nasce gratidão. Cada momento de consciência se torna precioso. Cada vínculo sagrado, você aprende a honrar não apenas os começos, mas também os finais, os grandes e os pequenos lutos que marcam a existência. E aqui, nesse ponto da jornada, você percebe que a individuação não o afastou do mundo. Pelo contrário, devolveu ao mundo com um coração mais compassivo, uma voz mais clara e uma presença mais inteira. Agora eu lhe pergunto, você já experimentou o poder de transformar a dor em sabedoria? Se sim, escreva nos comentários. Minha ferida se tornou minha luz. E se deseja continuar essa caminhada comigo, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada vídeo é um convite a olhar mais fundo e viver mais inteiro. Depois da última prova, uma das revelações mais sutis e ao mesmo tempo mais poderosas é a transformação de sua relação com os fins necessários da vida. Quantos de nossos sofrimentos não vêm justamente da dificuldade em aceitar encerramentos inevitáveis? O término de um relacionamento, o fim de uma fase, a perda de uma identidade antiga ou até a conclusão de um ciclo de carreira a menos, todos esses momentos, quando negados ou resistidos, prolongam dores que poderiam nos libertar. A individuação, porém, ensina que o fim é parte essencial da renovação. E com isso, surge também uma mudança radical em sua relação com o paradoxo. Eu mesmo observei, ao longo de meu trabalho, que o processo de individuação sempre nos leva a confrontar polaridades aparentemente inconciliáveis, luz e sombra, masculino e feminino, espírito e matéria, liberdade e destino, individual e coletivo. A maioria das pessoas tenta escolher um dos polos e se fixar nele como se só ali estivesse a verdade. Mas aqueles que avançam neste caminho descobrem o que chamei de
Função transcendente. A capacidade psíquica de sustentar os opostos sem reduzi-los a uma solução simplista. Isso não significa confusão mental, mas sim maturidade espiritual. Porque a realidade é multidimensional. E suas verdades mais profundas muitas vezes só se revelam através de paradoxos. Onde antes você buscava a segurança na rigidez das certezas, agora você cultiva uma flexibilidade cognitiva e emocional rara. Você consegue manter ideias contrárias em sua mente sem colapsar e ainda assim agir no mundo com clareza. É exatamente isso que o escritor Fitzgerald chamou de o teste da inteligência de primeira ordem, suportar contradições sem perder a capacidade de funcionar. Essa atitude lhe permite reconhecer a verdade parcial em cada perspectiva, sem absolutizar nenhuma. Não se trata de cair em relativismo amorfo, mas de navegar dinamicamente entre visões, sabendo que cada polo guarda uma peça importante do quebra-cabeça. Essa forma de pensar não é apenas essencial para a saúde individual, é vital para a cultura, pois renova nossas possibilidades coletivas. Uma dimensão particularmente transformadora desse encontro com os paradoxos é a relação entre consciência e inconsciente. Onde antes o inconsciente parecia um depósito caótico de repressões ou um obstáculo à racionalidade. Agora você o reconhece como fonte de criatividade e sabedoria. Você cultiva aquilo que chamei de atitude simbólica. A capacidade de honrar tanto o literal quanto o metafórico, tanto o visível quanto o intuitivo. Essa atitude simbólica abre em você uma reverência pelo mistério. Em uma cultura que confunde conhecimento com controle e valoriza apenas o que pode ser medido, você ousa permanecer diante do inefável. Não como fuga da realidade, mas como reconhecimento de sua profundidade. Habitar o mistério sem reduzi-lo a explicações fáceis é uma das marcas mais elevadas da individuação. Mas essa transformação não acontece apenas no plano intelectual. Ela toca também a sua relação com o poder. O poder sempre me interessou, tanto na esfera psíquica quanto na social, porque ele revela o quanto de nós está integrado ou fragmentado. Muitos temem o próprio poder e recuam. Outros o buscam compulsivamente através do controle. Mas a verdadeira individuação lhe dá acesso ao que chamei de autoridade natural. Esse é o poder autêntico, menos aquele que não precisa se impor, porque simplesmente existe. Ele emana da integridade e da presença. É como a gravidade de um planeta, não força, não pressiona, mas influencia tudo ao seu redor. Pessoas reconhecem esse tipo de autoridade não por medo, mas por ressonância. Não é liderança que comanda, mas que inspira. Não é um poder que domina, mas que convida. E essa transformação se expressa diretamente nos relacionamentos. Você já não se conecta a partir de carência ou necessidade de controle, mas de abundância. Isso cria a base para a verdadeira interdependência. Conexões enraizadas em presença mútua, não em dependência, né? Um aspecto essencial desse amadurecimento é a capacidade de estabelecer limites saudáveis. Eu chamava de função demarcatória. A habilidade de distinguir entre o eu e o não eu, entre responsabilidades próprias e alheias. Limites não são muros, mas membranas bibas que permitem troca nutritiva sem perder a integridade. Você aprende a dizer não sem agressividade e sim sem submissão. Esse equilíbrio o conduz também a uma relação renovada com a agressividade. Eu nunca vi a agressividade como algo intrinsecamente destrutivo, mas como energia vital que pode ser canalizada de maneira construtiva. A individuação lhe dá acesso àquilo que chamo de agressividade integrada, a força assertiva que não fere sem necessidade, mas que defende valores, confronta injustiças e sustenta a coragem de dizer verdades difíceis. Não se trata de bravata ou impulsividade reativa, mas de coragem moral enraizada em clareza de propósito. Essa é a coragem que sustenta culturas, protege a vida e dá voz àquilo que ainda não encontrou forma. Agora, eu lhe pergunto, você já experimentou a força de um poder que não precisa se impor, mas simplesmente é? Se sim, escreva nos comentários. Minha presença é meu poder. E lembre-se, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é uma chave para abrir portas internas que você talvez nem soubesse
que existiam. Você chegou até aqui porque sua alma tem se mostrado corajosa e fiel ao longo de uma jornada que poucos têm coragem de percorrer. A transformação que você atravessou não é superficial, ela toca cada camada de sua psique, revelando dimensões de si mesmo que antes permaneciam ocultas ou reprimidas. Uma das mudanças mais profundas que ocorre após a última prova do universo é sua relação com o julgamento. Muitos confundem julgamento com condenação ou crítica destrutiva, mas o julgamento maduro é outra coisa. Ele surge da clareza e do discernimento, da capacidade de avaliar o mundo sem se perder em projeções ou ilusões. Você agora desenvolveu o que eu chamaria de julgamento diferenciado. Você consegue enxergar as ações e intenções dos outros sem reduzir sua complexidade, sem transformar pessoas em símbolos de suas falhas ou virtudes idealizadas. Pode discordar, pode se posicionar com firmeza e ainda assim manter a compaixão pela totalidade do outro. Essa liberdade do ciclo de idealização e desilusão é uma conquista de quem passou pelas provas da individualização. Você não coloca mais ninguém em pedestais impossíveis, nem o descarta quando inevitavelmente falham. Agora você os vê em sua completa humanidade, assim como aprendeu a se ver. Paralelamente, sua relação com o ego sofreu uma transformação silenciosa e poderosa. Antes, ele podia ser um senhor tirânico ou um amigo ilusório. Agora ele é um instrumento, uma ferramenta funcional que permite ação, reflexão e criação, mas não define sua essência. Essa percepção, que eu chamo de ego relativizado, traz consigo uma humildade, profunda menos uma avaliação realista de suas capacidades sem necessidade de autopromoção ou esconderijo. A verdadeira autoconfiança nasce disso. Você não se sente superior nem inferior, apenas inteiro, capaz de responder com integridade às próprias falhas e desafios. Essa mesma clareza se estende ao que chamo de sombra coletiva, os aspectos reprimidos, projetados e negados que não pertencem apenas a você. Mas há grupos, culturas e sociedades inteiras, pessoas que avançam no caminho da individualização, percebem essas projeções sem se perder em cinismo ou indignação moralista. Você consegue enxergar as dinâmicas ocultas, os mitos não examinados, as lealdades tribais, sem se tornar prisioneiro delas. Tornar-se consciente da sombra coletiva transforma você em um portador de consciência cultural, alguém capaz de iluminar os aspectos não ditos da vida coletiva, de perceber padrões invisíveis que moldam comportamentos e decisões sociais. Esta não é uma posição de superioridade, mas uma expressão natural de sua própria integridade psíquica. Outra transformação vital é sua relação com a criatividade. A criatividade genuína não é apenas talento ou técnica, é o fluxo que emerge do diálogo profundo entre consciência e inconsciente. Você aprendeu a deixar que algo se manifeste através de você. Não como um esforço do ego, mas como uma expressão natural da totalidade de sua psique. Cada obra, cada ação significativa torna-se veículo de transformação, não apenas para você, mas para aqueles que entram em contato com sua presença. Essa é a criatividade individuada, que serve não ao ego, mas ao processo mais amplo de individuação, ao despertar de potencialidades, tanto pessoais quanto coletivas, e então surge uma mudança ainda mais sutil, mas essencial, sua capacidade de permanecer íntegro diante do sofrimento e da imperfeição humana. Agora você percebe que a dor não é inimiga, que a falha não é ameaça, que o erro não é destruição. Você aprendeu a habitar a complexidade, a ambiguidade, o paradoxo da vida com presença e compaixão. Isso se reflete em cada relação, em cada escolha, em cada gesto de empatia ou coragem silenciosa. Se você se reconhece nestas palavras, se sente a ressonância de sua própria transformação. Convido você a escrever nos comentários. Eu escolho ver a vida com clareza e compaixão. Compartilhe suas experiências, diga qual percepção mudou tudo em sua jornada e inspire outros que estão começando este caminho. E lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para continuar explorando os mistérios mais profundos da psique humana. A cada vídeo, você se conecta a uma comunidade que valoriza a autenticidade, a coragem de enfrentar o próprio eu e a busca contínua por totalidade.
A jornada não termina aqui. Ela se expande, se aprofunda, e agora você observa o mundo com olhos de quem não apenas sobreviveu às provas, mas passou a compreender a essência do que significa ser completo. Você chegou a um ponto em que sua alma se expressa com autenticidade e originalidade. Essa originalidade não é construída para impressionar ou diferenciar-se dos outros de forma artificial. Ela surge naturalmente como resultado do diálogo profundo entre sua experiência única e o inconsciente coletivo que você aprendeu a acessar. E observou que, paradoxalmente, quanto mais nos conectamos com esse reservatório compartilhado de imagens e padrões universais, mais distintamente individuais nos tornamos. Assim como árvores diferentes bebem da mesma água subterrânea, cada pessoa cresce conforme seu próprio padrão, sua própria configuração única de experiências e perspectivas. Essa originalidade verdadeira não surge da rejeição da tradição, mas do engajamento profundo que a transforma e a renova. Tentativas prematuras de inovação, que não digeriram a tradição e seus ensinamentos, resultam apenas em excentricidade, não em renovação autêntica. A verdadeira criatividade emerge do respeito pelo que veio antes, do diálogo com o que já existe, mas sem subserviência. Outra transformação essencial é sua relação com o propósito. Muitas vezes confundimos carreira, função social ou papéis externos com vocação. Mas Jung distinguia claramente entre o, que é imposto pela circunstância, e o chamado da alma. Você agora desenvolveu um senso de destino individual, a percepção clara de que tem um papel único no desdobramento da consciência. Você reconhece não apenas seus talentos e habilidades, mas um dom singular que só você, com sua experiência, perspectiva e capacidades, pode oferecer ao mundo. Este senso de propósito não é ilusão de grandeza nem fantasia heróica. É um reconhecimento lúcido de sua participação na ordem maior da vida. Ele se manifesta como um compromisso sereno, uma dedicação natural que não depende de disciplina rígida, de busca por reconhecimento ou de fantasias de sucesso. A própria congruência entre quem você é e o que faz fornece energia suficiente para persistir, mesmo diante de desafios. Esse compromisso carrega consigo o que Yin chamava de fator luminoso, uma sensação de participação em algo maior que você mesmo, que transcende considerações pragmáticas ou utilitárias. Sua relação com o sofrimento do mundo também se transforma profundamente. Antes, a dor alheia podia paralisá-lo ou esgotá-lo. Agora, você desenvolveu o que poderíamos chamar de compaixão sustentável. Você permanece aberto e responsivo ao sofrimento, sem ser dominado por ele. Nem negação defensiva, nem identificação excessiva são úteis. Você encontra o terceiro caminho, testemunhando a dor com olhos abertos, coração aberto e mente clara. Sua ação não é impulsiva, nem resignada, mas centrada, fluindo naturalmente da compreensão de sua posição e capacidade de contribuição. Você age a partir de clareza e discernimento, não de culpa ou autossacrifício. Essa mesma maturidade ela se reflete em sua relação com a sabedoria e distinguir conhecimento de sabedoria. Conhecimento é acúmulo de fatos. Sabedoria é a compreensão emergente da experiência integrada, iluminada por princípios universais e arquetípicos. Você desenvolveu o que chamava de sapiência encarnada, uma forma de saber que é simultaneamente pessoal e transpessoal, enraizada em experiências únicas e em verdades perenes. A verdadeira sabedoria não é adquirida, mas cultivada. Não é posse do ego, mas florescimento do self. Ela emerge da assimilação consciente de sua vida, da digestão profunda das experiências, permitindo que se transforme em compreensão viva e atuante. Essa relação transformada com a sabedoria se manifesta como uma presença ensinante, não através de dogmas ou instruções, mas pelo exemplo vivo. Sua vida se torna uma demonstração das possibilidades da individuação, da transformação que ocorre quando alguém ousa integrar suas próprias contradições, compreender a complexidade da psique e agir em harmonia com seu verdadeiro self. Esta função não é assumida por ambição ou desejo de autoridade, mas surge naturalmente de sua própria integridade psíquica. Agora você percebe que cada ação, cada escolha, cada expressão sua carrega um peso, uma ressonância
e uma capacidade de transformar o mundo ao redor, silenciosamente, mas de forma significativa. O que você cria, diz ou simplesmente encarna não é apenas expressão de sua individualidade, mas também parte do fluxo maior da consciência coletiva. E é por isso que sua presença tem tanto impacto. Você se tornou um canal de sabedoria, propósito e transformação. E da congruência entre valores internos e expressão externa, entre compreensão e ação, surge o ensino mais poderoso. E acreditava que essa forma de ensinar menos, através do exemplo vivido, mais que da doutrina proclamada menos, é a que transforma verdadeiramente. Ensinar o que você não é cria divisão psíquica, tanto no professor quanto no aluno, mas quando o ensinamento emerge naturalmente do seu ser, quando palavra e ação fluem da mesma fonte integrada, uma ponte autêntica é criada, o ensino deixa de ser algo que você faz, torna-se algo que você é à medida que chegamos ao final desta exploração das transformações que ocorrem após passar. Pela última prova do universo, é importante reconhecer que o processo de individuação nunca está completo. Jung via o self como uma espiral contínua de desenvolvimento, onde cada revolução traz tanto novo território quanto um reconhecimento mais profundo de verdades já descobertas. O que muda não é a presença de desafios, mas a sua relação. Com eles deixam de ser provas a temer e passam a ser oportunidades de expressão e aprofundamento contínuos do self. Se você se reconhece nas descrições dessas transformações, não necessariamente em cada detalhe, mas na direção e na qualidade geral do desenvolvimento, então você realmente passou pela última prova do universo. Não porque alcançou um estado final de perfeição, mas porque realizou a transição crucial de uma busca inconsciente, dirigida por forças externas para uma jornada consciente de desenvolvimento guiada pelo diálogo interno com o self. Esta transição não é o fim da jornada, é o verdadeiro início, é o ponto em que você se torna co-criador consciente do próprio desenvolvimento, parceiro ativo no processo de individuação, em vez de objeto passivo de forças que não compreende. A prova final era simplesmente esta: estar disposto a abandonar a segurança da inconsciência, a confortável ilusão de separação, o familiar território do ego não examinado, para embarcar na aventura mais desafiadora de todas, menos a jornada de autodescoberta e autorrealização, que Jung chamava de individuação. Ao continuar lendo estas palavras, ao sentir sua ressonância em algum nível profundo do seu ser, você demonstra que fez precisamente isso. Enquanto concluímos esta exploração, convido você a reconhecer e honrar a jornada extraordinária que empreendeu. Cada desafio, cada decepção, cada descoberta e renovação contribuiu para moldar quem você é hoje. Você perseverou no caminho da autenticidade, escolheu a estrada menos percorrida, o caminho da consciência em um mundo muitas vezes determinado a permanecer inconsciente, o caminho da integridade em uma cultura frequentemente seduzida pela fragmentação. Se estas palavras tocaram algo profundo em você, se ecoaram com sua própria experiência e intuições não articuladas, considere compartilhar sua história de individuação nos comentários. Qual foi sua prova mais desafiadora? Que percepção mudou tudo para você? Qual aspecto da jornada você considera mais significativo agora? Sua história é única, por mais comum ou extraordinária que possa parecer. É uma contribuição vital para a compreensão coletiva do processo de desenvolvimento humano. Ao compartilhá-la, você valida sua própria experiência e cria um espaço de reconhecimento e possibilidade para outros viajantes nesse caminho. Se encontrou valor nestas explorações da psicologia junguiana e do processo de individuação, inscreva-se no canal para continuar a jornada. Conosco, cada semana traz novas perspectivas sobre os mistérios da psique humana, iluminando o caminho da autorrealização através das lentes da psicologia profunda. Ao nos unirmos nessa exploração, aprofundamos não apenas nossa própria compreensão, mas também contribuímos para a grande obra da evolução consciente, que Jung acreditava ser o propósito último da existência humana. A última prova está completa. A jornada continua. E agora você caminha não como buscador solitário, mas como portador. Consciente da luz da individuação, uma luz que, quanto mais brilha em você, mais ilumina o caminho para outros. Bem-vindo à próxima fase de sua extraordinária jornada.